Sabe o que é curioso? Hoje, se você abrir o LinkedIn e digitar Scrum Master, Product Owner ou Agilidade, você vai encontrar um universo de empresas dizendo que são ágeis. Tem post com retrospectiva, tem mural colorido, tem sprint review com bolo e café e até alguns gráficos no Gira que parecem mais um painel de controle de foguete. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando que foi a última vez que o seu time realmente aprendeu algo novo em uma sprint? Quando que foi a última vez que vocês erraram rápido, corrigiram rápido e saíram com uma solução melhor que a anterior, sem precisar de aprovação de 3 níveis acima? Pois é, na maioria dos casos, o que a gente vê por aí não é agilidade, é só um teatro muito bem ensaiado. E esse teatro tem um nome bonito, que a gente chama de Scrum. Só que é aqui que vai a provocação para vocês. O Scrum não é ágil e talvez o seu time também não seja. Se você gostou desse tema, pega o seu café aí, senta no seu sofá de forma confortável, porque eu acho que a gente tem bastante assunto para falar hoje. Anos 90, quando o Manifesto Ágil começou a nascer, o mundo do desenvolvimento de software ele era completamente diferente. Projetos eram planejados como se fossem obras de engenharia. Tudo precisava estar definido antes de começar. A gente tinha um modelo chamado modelo cascata. A gente passava meses e meses de documentações, reuniões intermináveis, e quando chegava na entrega final, quase sempre chegava tarde demais e o cliente reclamava, e o cliente dizia que não era bem aquilo que ele precisava e o que ele queria. Daí veio uma galera que olhou para tudo isso, para toda essa bagunça e falou: Isso não tá legal, não é assim que vai funcionar e a gente precisa pensar numa outra forma de trabalhar. E assim nasceu a agilidade. Agilidade não como um método, mas como filosofia, como forma de pensar, uma forma de trabalhar em ciclos curtos, aprender com o erro, adaptar rápido e entregar valor contínuo. O Manifesto Ágil, que hoje é quase um quadro pendurado nas paredes das empresas, nasceu com 4 valores simples e poderosos: indivíduo e interações acima de processos e ferramentas, software em funcionamento acima de documentação abrangente, colaboração com o cliente acima de negociação de contratos e responder às mudanças acima de seguir um plano. Só que o que aconteceu depois disso foi o seguinte: as empresas pegaram essa ideia revolucionária e começaram a transformar em checklists corporativos e aí cada um trabalhando do seu jeito, cada um trabalhando da sua forma. Começaram a criar cargos, certificações, frameworks, e o que era para ser liberdade virou uma regra e virou um negócio muito engessado e muito ruim de se trabalhar. O que era para ser adaptação virou método, e o que era para ser aprendizado virou simplesmente um processo. E o Scrum, na sua essência, o que que ele é? Ele é uma estrutura muito simples. São times pequenos, papéis bem definidos e cerimônias que ajudam o time a inspecionar e adaptar o trabalho. Só que na prática, hoje nas organizações, virou uma verdadeira peça de teatro. A gente tem lá o ator, papel product owner, ele vai interpretar o que o Scrum geralmente fala. A gente tem a parte do elenco, que são os desenvolvedores, os QAs, os documentadores, e esses acabam seguindo um roteiro muito bem definido e muito certeiro e não fazendo nada de novo. E ninguém sabe o porquê daquilo tudo. E vira uma verdadeira bagunça. Na grande maioria das empresas hoje, daily é só um monólogo de status e nada mais.
As sprints review é uma reunião para a gente mostrar o que a gente fez. A gente até tem plateia, só que essa plateia não entende o produto e pouco questiona o que está sendo entregue naquele momento do produto. E aí, meus amigos, quando isso cai num suporte da vida, que é para estar lá na Sprint Review, eles acabam tendo dúvidas. E aí vira um pandemônio. Retrospectiva, que é um momento muito importante dos times de definição do que eles vão fazer dali para frente, e é aquela reunião que a gente costuma dizer que é a reunião de lavar roupa suja dentro de casa, acabou virando só um precisamos melhorar a comunicação do time e nada mais. E aí, nada vai mudar na sprint seguinte, vai continuar da mesma forma. Aí no próximo mês eles vão fazer retrospectiva e nada vai mudar, e nada vai mudar, e nada vai mudar. E é aqui que é o ponto central de tudo isso. O Scrum não é sinônimo de agilidade. Assim como fazer reunião todo dia não é sinônimo de colaboração. Você pode seguir o rito perfeitamente, só que mesmo assim você pode continuar sendo uma empresa lenta, burocrática e sem aprendizado. E aí, gente, ser ágil é muito menos sobre processo e muito mais sobre a velocidade do aprendizado. É sobre como o time vai reagir quando o plano vai dar errado. E isso sempre acontece nas melhores famílias. É sobre como as pessoas lidam com a incerteza, como elas vão tomar decisões sem esperar por uma aprovação hierárquica, por exemplo, e como vão manter o cliente no centro da conversa, que é o principal hoje na grande maioria das empresas. O ser ágil é você estar disposto a jogar fora o código de ontem e descobrir uma forma melhor de fazer hoje. É testar hipóteses o tempo todo, é trocar o vamos planejar isso para a próxima release por um vamos validar isso amanhã e resolver logo esse problema. Só que assim, gente, eu sei que é desconfortável, não é fácil, porque significa você abrir mão de um controle que você tem. E é por isso que tanta empresa prefere fingir que é ágil do que realmente ela é hoje. E o mundo corporativo, ele adora previsibilidade. Ele adora planilhas, métricas, controles. E quando você começa a falar em agilidade, o que o gestor tradicional ele vai ver e ouvir é o caos. Mas, na verdade, o que a agilidade propõe é um novo tipo de ordem, uma ordem viva, que se adapta, que se renova. Só que para que isso funcione de verdade, precisa de confiança, desde a diretoria até quem está aplicando agilidade e quem está se usufruindo dessa agilidade. Precisa de autonomia real. E precisa que as pessoas tenham uma segurança psicológica para dizer: isso aqui não está funcionando, isso aqui não está legal, e a gente vai tentar de outro jeito, de outra forma, para poder fazer a entrega do nosso produto. E é aí que muitos times começam a travar. Porque a empresa fala em agilidade, mas continua punindo quem erra. Continua medindo produtividade por hora trabalhada, continua cobrando previsibilidade em algo que é, por natureza, quase que incerto. Então, se o seu time tem Scrum, mas não aprende nada de novo, não melhora nada e vive só repetindo cerimônias, eu sinto lhe dizer, você não é ágil. Você só aprendeu a fazer um papel diferente. Só que calma, isso é bom, porque reconhecer isso é o primeiro passo para você fazer uma mudança real. Vamos tentar continuar aqui essa conversa e eu quero te mostrar por que que o Scrum virou teatro e como que a gente pode resgatar esse espírito ágil original e o que que a gente pode fazer para o seu time sair do modo piloto automático e começar a aprender de verdade.
porque o problema não é o Scrum. O problema é você achar que agilidade é seguir um manual. Tem algo que a gente vê com frequência aí nos times que dizem que são ágeis e talvez já tenham vivido isso também. O time ele começa o dia com a daily, depois ele passa para planning, já marca uma review, fecha com a retro e no fim da sprint o que que muda? Nada. O time só sai exausto, a planilha está preenchida, o gira está a coisa mais linda possível, mas o produto ele continua o mesmo. O cliente continua frustrado, o valor de entrega ele não existe, existe burocracia só. E aí vem a pergunta que ninguém gosta de ouvir. Será que a gente está usando as cerimônias para esconder o que falta de propósito? No começo, as cerimônias do Scrum, elas nasceram com um propósito muito nobre. Elas foram criadas para a gente facilitar a comunicação, para dar ritmo para o aprendizado e para manter o time conectado com a realidade. Mas com o tempo viraram rituais vazios. A dele, por exemplo, era uma conversa rápida sobre o que a gente aprendeu ontem e o que a gente pode tentar hoje para melhorar. Mas muitos lugares viraram um status report disfarçado. As pessoas dizem: ontem eu fiz tal coisa, hoje eu vou fazer tal coisa e eu estou sem impedimento. E pronto, acabou. Não há um aprendizado nisso, não há troca, não tem reflexão. É só um compromisso para arriscar do calendário. A review, que deveria ser um espaço para a gente poder mostrar o valor entregue para o cliente, virou uma reunião de PowerPoint, onde o time ele apresenta telas, mas raramente o produto em funcionamento. A retrospectiva, que era para ser o coração do aprendizado do time, virou um cheque formal do que deu certo, o que deu errado e o que a gente pode melhorar. E aí, ninguém tocar nos verdadeiros elefantes brancos da sala. E o mais curioso, quanto mais o time se sente pressionado por resultados, mais ele se esconde atrás das cerimônias. E o mesmo mecanismo psicológico de quem busca controle em meio ao caos, você não consegue controlar o resultado. Então, controla o processo. Só que isso é muito irônico e é justamente isso que vai te afastar do resultado. Sabe por que o teatro do Scrum é tão confortável? Porque ele dá a sensação de progresso sem precisar enfrentar a dor da mudança. Você participa de dele, você marca retrô, sente que está contribuindo, mas no fundo nada está evoluindo. É como aquele aluno que vai para a escola e começa a riscar o livro inteiro dele e diz que ele está estudando. Mas na verdade ele só está pintando as páginas. O ato de participar substitui o ato de pensar. E é isso que acontece porque a maioria das empresas, muitas vezes, ela prefere previsibilidade do que a verdade. É mais fácil medir quantas deles foram feitas do que você ficar medindo, por exemplo, quantos bugs, quantas issues types, ou quanto épico você tem aberto, quantas usos stories você tem e o que realmente você está aprendendo com tudo isso. É mais fácil você ver o burnout caindo do que entender se o produto está resolvendo o problema do cliente. E o resultado é um paradoxo. Quanto mais o time ele tenta ser ágil pelo processo, menos ágil ele vai se tornar na prática. E a grande ironia disso tudo é que o Scrum nunca foi sobre cerimônia. Ele sempre foi sobre reflexão contínua. Mas o que muitas empresas fizeram foi transformar o meio em fim. A dele virou o símbolo de produtividade, a retro virou o símbolo de cultura colaborativa e o backlog virou o símbolo de controle. É como a gente tivesse esquecido que o Scrum é só um guia, não é uma religião. Você não implementa Scrum, você usa o Scrum para aprender e ser melhor. E é aqui que entra o ponto muito importante. O verdadeiro valor de uma cerimônia está na conversa, como ela acontece
dentro dela, não o fato dela existir. O time que faz uma daily honesta de 5 minutos, onde ele viu a vulnerabilidade, a colaboração, o propósito, é 1000 vezes mais ágil do que aquele que fez a daily perfeita de 15 minutos com status e ego. Já que a gente está falando de ego, vamos direto para o ponto, tá? Um dos maiores sabotadores da agilidade é o ego disfarçado de método. O produto owner que acha que sabe mais que o cliente, o Scrum Master que ele acredita que ele é o guardião das cerimônias, o desenvolvedor que acha que a agilidade é desculpa para não planejar. E o pior é a empresa que acredita que o problema está nas pessoas e não no sistema. Aí ela manda todo mundo para um curso de Scrum avançado, compra mais uma ferramenta de gestão, cria um comitê ágil e volta para a estaca zero, com mais custo e menos aprendizado. Sabe por quê? Porque a agilidade ela não se impõe, ela vai se construindo a partir de cultura e aprendizado dentro das organizações. Se o time tem medo de dizer que algo não deu certo, a retrô não vai servir para nada. Se o PO tem medo de admitir que priorizou errado, o backlog vai virar uma verdadeira ficção. E se o gestor acredita que ser ágil é fazer sprint de 2 semanas, a empresa vai continuar andando devagar. Só que com post-it coloridos lá no seu quadro bem bonitinho. Então, o que que a gente faz? Joga tudo fora? Não. A gente começa a resgatar o sentido original da coisa. A dele é para aprender rápido, não para prestar contas. A planning é para a gente pensar em realmente hipóteses que não é para criar promessas para cliente, mas para você pensar em melhorias para aquele cliente. A review é para você colher feedback real, não para você fazer um teatro corporativo. E a retrospectiva, gente, é para a gente encarar de frente o espelho dos problemas. E esse encarar o espelho, eu vou dizer para vocês que vai doer, porque exige a vulnerabilidade, exige reconhecer que o time falhou, mas é aí justamente que mora o crescimento do seu time. Quando a gente começa a falar de verdade e a verdade, de forma respeitosa, sem medo, o time começa a evoluir, a agilidade começa a aparecer e finalmente tudo começa a andar nos trilhos. Não é no Gira, não é no Azure, não é na reunião, mas é na entrega de valor do seu produto final. Toda organização que realmente começa a amadurecer em agilidade passa por um momento de desconforto profundo. É aquele ponto em que o time percebe que a cerimônia não vai salvar ninguém, que a daily pode ser dispensável se o time já conversa o suficiente, que a retrô pode ser leve, mas precisa ser verdadeira, e que não adianta chamar de sprint se o produto nunca saiu do lugar. Esse é o ponto de inflexão onde a equipe decide: queremos parecer ágeis ou queremos ser ágeis. E é nesse momento que o teatro começa a se desmontar. As falas decoradas elas vão sumindo, as deles começam a ser reais, as pessoas começam a falar com propósito e o Scrum volta a ser o que sempre deveria ter sido. Um ambiente para a gente poder aprender junto, fazer junto e com eficiência. Então, antes da gente seguir um próximo ponto aqui, eu quero deixar uma reflexão. Quando você começa a olhar para o time hoje, o que que você vê? Você vê aprendizado ou repetição? Você vê um grupo de pessoas buscando soluções ou seguindo um script à risca? Porque no fim do dia,
O que vai definir se o seu time é ágil não é a quantidade de cerimônias que ele faz, mas é a quantidade de conversas que ele tem. E se o que vocês têm feito até agora é só cumprir calendário, então talvez esteja na hora de parar tudo, respirar e lembrar: Scrum não é ágil. Agilidade é o que acontece quando o processo serve às pessoas e não ao contrário. Sabe, gente, depois de tudo isso, talvez você tenha percebido que eu também levei anos para entender. O problema nunca foi o Scrum. O problema é que a gente fez com o Scrum. Transformamos o que era para ser uma bússola em um manual de controle. A gente trocou a liberdade de pensar pela segurança do processo. E a gente chamou isso de agilidade. Mas a agilidade de verdade, ela não cabe em um quadro do Gira, do Azure, nada disso. Nem numa cerimônia bem feita, posso dizer para vocês. Ele nasce quando a gente começa a ter coragem de dizer: isso aqui não está funcionando, está tudo bem. A gente vai tentar aprender com isso, tentar melhorar. E é nesse momento e só nesse momento que o time ele deixa de ser um grupo de executor e ele vira um time que pensa, sente, constrói junto e ele começa a agir junto e é aí que o ágil começa. E esse foi só o começo. Hoje a gente falou um pouco sobre mitos da cerimônia, sobre o processo que virou o produto, mas eu vou fazer uma série 2 desse vídeo aqui e a gente vai mergulhar fundo em algo que pouca gente tem coragem de falar, que é a armadilha das velocidades dos trabalhos. Porque tantos times estão correndo tanto e a sensação é que não estão chegando em lugar nenhum. E se você curtiu esse papo, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal Produto On e compartilha com aquele seu colega que vive dizendo: mas a gente já faz Scrum, então já somos ágeis. Talvez ele precise ouvir isso. Porque, no fim, o ser ágil é sobre não você ficar correndo, é sobre você aprender, e isso é o que a gente vai tentar continuar fazendo juntos e, quem sabe, num próximo tema. Agilidade não é método, é maturidade. Lembre-se disso. Então, até o próximo vídeo, que a gente vai continuar esse papo. Até mais, pessoal!